Mauro, falando agora do Flamengo, tá? O Marinho assinou uma rescisão amigável com o Flamengo nessa segunda. Tava dando muito o que falar, vai sair, Flamengo vai ter que pagar até o fim do contrato. O acordo foi feito com o jurídico do Flamengo nessa segunda-feira. O clube receberá $400 mil, pouco menos de R$2 milhões, por liberar o atleta 6 meses antes do fim do contrato. O atacante de 33 anos vai assinar contrato com o Fortaleza, que será válido entre 1º de julho de 2023 a 1º de janeiro de 2026. Entre salário e luvas, Marinho vai receber mais de R$20 milhões. Marinho não receberá os 6 meses de contrato que teria com o Flamengo, até porque ele está trocando de clube. Foi feito um acordo considerado bom para as duas partes. Foi bom para o Flamengo, Mauro? Foi excelente. A contratação não foi boa, né? Foi uma contratação equivocada. O Marinho é um jogador que não se encaixa no modelo de jogo do Flamengo, né? Independentemente do técnico, tanto que não andou com o Paulo Souza, com o Dorival, com o Vitor Pereira, nem com o São Paulo. Teve oportunidades diversas com todos os técnicos, mas eu imagino que o Juan Pablo Vojvoda tem aí uma ideia de como utilizar o jogador, porque o investimento é alto, feito pelo Fortaleza, para contar com ele. Então, creio que o técnico argentino saiba exatamente como ele quer contar com esse jogador no time dele. Senão, não faria esse investimento o presidente Marcelo Paes. O Flamengo foi excelente, porque vai aliviar a folha de pagamento, ele vai ainda beliscar aí uma grana, aí, esses quase R$2 milhões, né? $400 mil, dá quase R$2 milhões. Então acabou sendo um bom negócio. Digamos que o Flamengo minimizou um negócio que não foi bom. O Marinho teve alguma participação, algumas vitórias no ano passado, alguns jogos, especialmente aquela goleada no Atlético Paranaense, que ele deu 3 ou 4 assistências, tudo em bola parada, batendo escanteio muito bem, né? Aquela goleada no Maracanã. Mas ficou realmente aquém, e agora com a chegada do Luiz Araújo ele não ia jogar mesmo, ainda mais porque ele já tinha sido afastado pelo técnico Jorge Sampaoli. Então acho que acabou sendo bom para todo mundo, e para o Fortaleza será bom também se ele conseguir reencontrar lá seu melhor futebol. Volta para um estado onde ele já jogou no Ceará, lá no começo da carreira, faz um contrato muito bom, porque é um contrato mais longo, né? Então garante a ele aí ganhos significativos durante um período de, em tese, reta final de carreira, que é um jogador com 30 e poucos anos. Eu acho que foi bom para todo mundo. E eu falei que já há algum tempo, né, que saídas aconteceriam no meio do ano, elas começam a partir do Marinho. E mais gente pode sair ainda nesse intervalo de ano agora. O próprio Rodrigo Caio, tem muita especulação sobre o Cruzeiro interessado no jogador. Até ontem o Flamengo não tinha sido procurado a respeito desse jogador, mas o clube não deverá dificultar uma saída do Rodrigo Caio se porventura for formalizado o interesse, seja do Cruzeiro ou de um outro clube. Fala-se muito do Cruzeiro, né? O Flamengo não deve dificultar. O Rodrigo Caio tem um contrato só até o final do ano, não está jogando, está em condições de jogo, mas tem ficado no banco, não entra, o São Paulo não tem utilizado. É um ciclo claramente encerrado. Eu diria até que nem sei se o Flamengo vai fazer questão que alguém pague para ter o Rodrigo Caio, talvez até libere, numa outra situação. Não sei, é só uma sensação. Vai depender muito de como as coisas forem encaminhadas. Até porque o Rodrigo Caio, ao contrário do Marinho, é um jogador que ele fez a sua história no clube, ele ganhou títulos importantes, jogou muito bem em determinados momentos e tem uma questão das lesões que o atrapalham. Não fosse as lesões, ele ficaria lá, talvez até parar de jogar. As lesões é que são realmente o grande problema dele. Eu acho que é uma situação diferente. Eu acho que o próprio clube talvez trate de uma forma um pouco diferente da do Marinho, que entrou em rota de colisão, aí foi para advogada para poder voltar a treinar, quer dizer, criou um atrito ali, né? Então acho que aí o clube também endureceu um pouco, o clube, no caso outro clube, Fortaleza, se interessou, eles fizeram negócio, acho que foi bom para todo mundo, né? Sendo que o Marinho ainda vai levar acho que 20% do fundo de garantia dele, né? Fizeram um acordo para ele poder pegar essa grana também, que estaria retida, e ele vai pegar aí uma parte do fundo de garantia. E ó, o Marinho, ele postou um vídeo, né, nas suas redes sociais, querendo esclarecer. Ele postou um vídeo aí no Instagram, querendo esclarecer a sua saída do Flamengo, como que tudo aconteceu. E a gente vai colocar aí o Marinho, que era o interesse do São Paulo e que acabou se transferindo agora, acertando com o Fortaleza. Vamos escutar aí o Marinho. Então, pessoal, passando aqui mais uma forma como um esclarecimento, né, a respeito de tudo que aconteceu, tudo que vocês viram, vocês
leram na internet ao meu respeito. E algumas coisas eu vou pontuar aqui. Vivendo esses dias aí de uma forma totalmente diferente, me calei porque acredito que o silêncio é a melhor resposta para tudo, mas que às vezes a gente tem que falar o que realmente acontece. Dia 22 teve uma viagem para o Chile, né, onde nos apresentaríamos às 9 da manhã. Quem não jogou, os atletas que jogaram se apresentaram às 15 horas. Né, se apresentava diretamente para a viagem. No treino da manhã, eu senti um desconforto no coletivo contra a equipe sub-20. Né, e após isso, fui atendido pelo médico, fui no departamento médico, ser avaliado e pedi apenas um exame antes da viagem, né, a respeito, né, do que tinha acontecido. Né, em meio ao tempo, passar o tempo, e aí eu não consegui fazer o exame no momento ali, e na viagem acabaram o pessoal da comissão chegando e me chamaram, falaram, você tem que viajar. E eu falei que não tinha exame, eu estava sentindo dor ainda e não tinha o porquê eu viajar com dor e tal. E acabei ali falando que isso não teria como eu viajar sem exame médico. Resumindo, uma atitude totalmente imatura, infantil da minha parte. Então, toda ação gera uma reação. Mas o que para mim também é mais importante é salientar isso, né? Que os erros não definem a minha carreira, não definem a minha pessoa, não definem o meu caráter. Então, eu não vou conseguir acertar 100% em tudo. Né? Eu sou ser humano como qualquer outro e vai cometer erros. Mas a gente tem em nossa cabeça o quanto que a gente é humilde e reconhecer erros. Então, acho que isso de mim, eu sou um cara totalmente que consegue visualizar isso. Em meio a tudo isso que passou, com a cabeça e um pensamento totalmente diferente hoje, né, de algumas atitudes que eu cometi, essa atitude em especial, né, então que não foi nada além, né, até porque a minha conduta dentro do clube fala por si só, né, nunca cometi nada de errado, sempre fui exemplar, né, dentro do meu trabalho e é assim que é. Olha aí, ó, o Marinho reconhecendo o erro, né? Ele reconhecendo tudo como aconteceu, que ele realmente não foi para uma viagem por causa do exame, que ele não tinha o exame, mas reconhece o erro nessa saída. Pode ser também uma parte do acordo, né? O Flamengo, ó, vai lá, se retrata lá, a gente entra, tá tudo certo, vai embora. Mas é legal o cara botar a cara aí nas redes sociais, reconhecendo o seu erro. Eu tô achando que ele foi sincero. Tô achando que ele não teve acordo nenhum, não. Ele foi sincero, ele quis falar isso e pronto. Ele errou, pisou na bola. Ele tava meio rebeldinho, né? Porque talvez não via sendo utilizado, né? Do jeito que ele pretendia ser. Mas não jogou no Flamengo. É o seguinte, tem jogador... Atenção ao pessoal do Fortaleza, que a audiência nossa aí é simplesmente extraordinária. Fortaleza está fazendo um trabalho lindo, maravilhoso, merece todos os aplausos do mundo. Mas é muito diferente do Flamengo, né? É diferente do Palmeiras. Então o Marinho é o tipo de jogador que eu acho que vai render muito lá no Fortaleza, que é jogador para um clube assim, de meio de tabela, um clube intermediário. Eu não vejo o Marinho assim num grandão como o Flamengo, num grandão como o Palmeiras, vingando, se tornando um grande jogador, sabe? Não. E ele vai bem nesses clubes, foi bem no Santos, que hoje o Santos, apesar de sua história, é a mesma coisa. O Fortaleza é acima do Santos hoje, como time de futebol, é acima do Santos, não estou dizendo a história, mas como time de futebol, o Fortaleza está acima do Santos. E o Marinho foi bem no Santos, né? E pode ir muito bem no Fortaleza também. Eu vou torcer para que ele tenha, ele já está caminhando para o final de carreira dele, para que ele tenha um final de carreira muito bom lá no Fortaleza. O Marinho tem 33 anos, Vanderlei Nogueira. Realmente chegou no Flamengo com um status e a gente esperava, foi o que o Mauro falou, foi uma decepção. O Marinho teve tempo para mostrar trabalho, teve oportunidades para mostrar trabalho, até quando o Sampaoli chegou, colocou ele como titular, porque tinha jogado com ele no Santos e não rendeu. O Marinho, ele é um jogador que ele não rendeu em alguns clubes e rendeu em outros, né? Ele rendeu no Vitória, ele rendeu no Santos, ele não rendeu no Cruzeiro, ele não rendeu no Grêmio, ele não rendeu no Flamengo. É um jogador que fica até difícil a gente falar se foi uma boa contratação ou não do Fortaleza. Se ele for o Marinho do Vitória
e do Santos, vale. Se ele for o Marinho do Flamengo, do Cruzeiro, do Grêmio, não vale. É a antivisão do fato, né? Quando ele foi contratado pelo Flamengo, eu achei muito boa a sacada do Flamengo. Acho que ele ficou naquele pacote que a gente brincava, não importa o treinador, que olha para o banco e não chora. O Flamengo tinha um bancaço, certo? E ele era sempre citado que estava lá no banco. A coisa não prosperou mesmo, é verdade. Não rodou. Contratação boa é aquela que dá certo, essa não deu. Acho que saiu, é bom para o Flamengo. Já pensou que situação constrangedora? O São Paulo não quer usar o Marinho. E aí ele treina com o grupo. Imagine no treino o São Paulo orientando o Marinho. Né? Quer dizer, é constrangedor para o São Paulo, para o Marinho, para os companheiros, enfim. Foi ótimo o acordo. Tudo bem, esse vídeo final de relação também foi muito elegante, achei, oportuno o vídeo que ele fez. Tomara que tenha sucesso lá no Fortaleza. A gente torce para isso. Ele tem 33 anos, se ele jogar 2 anos bem lá no Fortaleza, vai fechar a carreira muito bem, vai receber em dia. Aparentemente, a situação do Fortaleza é muito sob controle, né? Então, eu acho bacana. Tomara que dê certo. A gente torce a favor dele, sabe jogar futebol, se jogar o que pode, razoavelmente o que pode, vai contribuir muito com o Fortaleza. A gente vai para um break rapidinho na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. O Marinho, como disse o Mauro, ele vai receber ainda as verbas rescisórias previstas. Férias proporcionais, 13º proporcional, mas não recebe o FGTS, com multa de 40%, e sim de 20%. O atleta de 33 anos deixa o clube com 60 jogos, 6 gols, 9 assistências e 2 títulos conquistados, que foram a Libertadores e a Copa do Brasil do ano passado. O Marinho chegou a fazer esse pronunciamento, né, nas primeiras horas dessa terça-feira e pediu desculpas aí à torcida do Flamengo. O jogo em questão foi o jogo contra o Nublense, jogo no Chile, jogo que o Flamengo empatou em 1-1 e que foi aí um péssimo resultado do Flamengo contra o Nublense. Ô Mauro César Pereira, o Flamengo vai definir na quarta-feira se levará ou não para Bragança o quinteto de jogadores convocados, né, para essa data FIFA. A gente tem o Ayrton Lucas e o Pedro na seleção brasileira, Pulgar, Vidal e Varela na seleção chilena, Pulgar e Vidal na seleção chilena e o Varela na seleção uruguaia. Primeiro, você acha que esses jogadores viajam, pelo que você acompanha aí do Sampaoli e até mesmo da diretoria do Flamengo, ou não? E segundo, o que esperar desse Flamengo nesse retorno, Mauro? Depois de tantas declarações do Sampaoli, uma baita entrevista que a gente viu na Flá TV, valorizando o futebol e não o chutão. O que esperar do Flamengo nesse retorno? Vai ser um Flamengo ainda melhor, já que o Flamengo vinha numa boa fase? O que se espera é isso, né? Tá treinando esses dias todos, recuperando jogadores, que joguem melhor. Depois de uma sequência de jogos em casa, vai fazer jogos fora contra o Bragantino e o Santos. E sobre os jogadores que foram convocados, vai depender muito de logística, se jogaram pelas suas seleções, quando jogaram, se não jogaram. Acho que tudo isso vai pesar, né? E da situação de cada um. Né? Acho que aí não dá para generalizar, depende de quem vai jogar hoje. O Brasil joga 4 da tarde. Quando esses caras chegam até a Bragança Paulista, em que condições chegam, ele vai ter que avaliar isso no dia. Acho que antes do dia é muito provável que ele possa ter uma noção exata. Ele tem que pensar num time sem eles. E aí contar com quem for possível, no banco pelo menos. Nilson. É isso aí, tá certinho. Essa data FIFA é engraçada. O Palmeiras, então, é mais prejudicado. O Palmeiras joga amanhã, né? É mais prejudicado ainda, porque joga já na quarta-feira. E eu acho que o Flamengo vai evoluir, sim. Dentro daquela curva que é um campeonato tão longo como é o brasileiro, e tem também as Copas que vem disputando, tem tudo para evoluir. Eu vou te interromper rapidinho, porque a gente está voltando aí para a Rádio Jovem Pan em 2 segundinhos.
De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Nilson César falando sobre a expectativa para essa volta do Flamengo, né? Que foi a primeira semana cheia. É até mais que uma semana. Do Sampaoli. Eu acho que os dois vão brigar até, falando especificamente de brasileiro, eu não gosto de falar das Copas, porque a Copa, uma noite mal jogada, pode ser eliminado, entendeu? Então, especificamente de Campeonato Brasileiro, que é um campeonato de regularidade, longo, né? Que vai terminar lá para o final do ano. Eu vejo os dois clubes aí, Palmeiras e Flamengo, brigando cabeça a cabeça até as rodadas finais. Eu acho que eles dois vão brigar cabeça a cabeça até as rodadas finais do Campeonato Brasileiro. Não acredito que o Botafogo mantenha essa força, não acredito. O Fluminense já está caindo bastante. Não acredito também que o Atlético vai brigar por título, mas o Palmeiras e o Flamengo, eu tenho a sensação que os dois que eram favoritos mesmo vão estar brigando aí até as rodadas finais do Brasileirão. Agora, diante do que nós vimos aqui da entrevista do Sampaoli, né, Vanderlei, Flávio, dá uma esperança pro torcedor rubro-negro, porque o Sampaoli sempre foi esse cara de posse de bola, de ter um jogo ofensivo, de marcar pressão na frente. Só que essa entrevista, ela viralizou muito nas páginas de Flamengo, entre a torcida do Flamengo e a torcida, caramba, que bom, um cara que não deixa ter chutão, um cara que quer sim o jogo. Ele falou, você não pode achar que é uma religião quando você chuta a bola pra fora. É uma comodidade. Ele valoriza, ele falou que o goleiro tem que jogar, ele falou que o zagueiro tem que jogar. Por que ele pensa dessa forma? Diante de uma entrevista como essa, que foi dada pra Flá TV, que geralmente TV de clube não traz nada de importante, nada que repercuta, isso repercutiu. Porque não é só o Sampaoli falando do Flamengo, a torcida do Flamengo. Falando do futebol. Falando do que ele espera pra esse time do Flamengo. E agora, querendo ou não, ele teve pela primeira vez a chance de trabalhar com o seu time sem a pressão de um jogo atrás do outro. Ele chegou e melhorou o time. A bela verdade. Tá nos trinques. Não está ainda. Está chegando agora, na verdade. É início de trabalho. Que vai melhorar. O Flamengo tem potencial para melhorar. Essa é a vantagem. Né? Porque se você tem só cabeça de bagre aí, é diferente. Pode colocar o Guardiola, ele vai melhorar um pouquinho, mas não vai ser aquela sinfonia esperada pelo distinto público. Agora, tem potencial. Eu acho que é isso mesmo que ele pensa. Ele é mesmo um cara inflamado, um cara que quer o jogo bem jogado, um jogo veloz, de marcação, sufocando o adversário, um time veloz, que ataque. E ele tem jogadores importantes na frente. Eu acho que é isso. Se ele vai conseguir, tomara. A gente está torcendo muito para que alguns times consigam mostrar aquilo que os seus elencos efetivamente podem oferecer. Porque é bom para o futebol, entusiasma, cutuca adversários, os adversários também começam, digamos, tentar correr atrás da qualidade dessas equipes. Eu acho importante. Eu acho que vai dar certo. Está indo bem. Dá uma expectativa maior, Flávio? O Flamengo, a volta do Flamengo depois dessa entrevista do Sampaoli? Eu acho que, independente da entrevista, o Sampaoli trabalha assim, a filosofia de trabalho dele é essa, e alguns treinadores fazem diferença. O Vanderlei sempre lembra, quando tinha a parada técnica, que alguns times realmente voltavam melhor. Os times do Luxemburgo, na época, mudavam, né? E aí chegou uma hora que os treinadores mesmo deram a entender, melhor não parar, não tem... Né? Ficava até desigual o negócio. Esfria o time, né? Porque aí a gente começou a ironizar, todos nós, né? É o seguinte, a grande maioria aproveitava esse tempo, a instrução, a maioria, com as exceções de praxe, mas era assim a instrução. A gente até colocava o microfone às vezes. Vamos lá, tá beleza, hein? Ó, vamos lá, tá tudo certinho, beleza. Aí, eu citei aquele velho treinador que falava com gesto, como é que era? Aquele é o outro. Então, o Luxemburgo usava bem o tempo e o time melhorava, entre outros, né? E tem aquele que o Flávio falou, que eu explico. Tinha o técnico que quem joga na defesa aqui? Né, o Mauro, ele chegou no interior lá, e se o time se tomasse uma trombada, cairia para a divisão inferior. Aí chamaram um cara que era especialista em salvar equipes para não cair, né? E ele chegou lá em cima da hora, mas a gente não tem dinheiro para pagar. O que a gente pode te oferecer é que, se escapar, a gente dá a Kombi do clube.
A Kombi do clube, a Kombi baleada, você leva a Kombi. Aí ele chegou lá no vestiário, e quem é que... Em cima da hora quase. Quem é que joga na defesa aqui? Os caras sentados naqueles bancos, né? Ó, presta atenção. Vocês que jogam na defesa. É isso. Deu para entender? Ah, sim, professor, deu para... Tá, ok. Quem joga no meio campo? Eu. Presta atenção. Não vou falar mais que uma vez. Se o jogo estiver difícil, vocês... Ok? Agora vamos... Você sente o jogo. Nós estamos indo bem, vocês? Perfeito. Quem é atacante? Quem é atacante? Pior que tem cara assim mesmo. Eu não vou falar o nome. Que eu já falei uma vez. Quem é atacante aqui? Eu. Vocês? Tá? Percebeu? Então, entendeu? Complicou a zaga. Meio campo. Tá fácil. Tá complicado. Ataque. Vamos, ganharam 1-0, ele veio de Kombi de volta. Kombi dele. Hã? Ganhou a Kombi. Ganhou a Kombi, os caras pagaram direitinho. Então tem isso. Não é o caso do São Paulo. O São Paulo ele não faz assim e vai melhorar. Agora nós vamos ver na volta da data FIFA, uma semana para todo mundo trabalhar, quem realmente, né? Quem trabalha e quem... Ainda não vamos ver, né? A maioria é aqui. A maioria.